O meu filho resolveu brincar com fogo e a gente quase teve que chamar os bombeiros. Eu tenho 2 filhos. Quando isso aconteceu, quando essa história aconteceu, o meu filho mais velho, ele devia ter uns 6 anos. E a minha filha ainda era uma bebê. E aí, ele sempre foi muito sapeca. A gente morava, assim, sempre morei próximo à casa dos meus pais. E a gente sempre foi muito grudado. Eu sempre estava lá. Isso aconteceu, provavelmente, eu acredito que era um sábado. Um sábado de manhã, estava na casa dos meus pais, com os meus 2 filhos. E aí meu filho entrou e estava brincando lá pra dentro. Eu estava na parte do lado, e assim, quando a casa dos meus pais sempre era uma casa assim enorme. E aí o jardim era enorme, e aí eu estava na parte da entrada assim da casa, não do jardim, na parte da casa, do lado assim, onde sempre tinha uma mesa, aqui do lado de fora, que a gente ficava sentado assim, olhando pro jardim. A gente tava ali conversando e tal, e ele entrou, ele foi lá pro quarto da minha mãe. O quarto da minha mãe era distante de onde a gente estava, assim. E no quarto da minha mãe era uma suíte. E o banheiro dali sempre foi da minha mãe. O meu pai usava o banheiro que era na frente do quarto. Então, o banheiro de dentro da suíte era da minha mãe, o banheiro da frente do quarto era do meu pai. Só que o banheiro da minha mãe estava desativado, porque eu não me lembro mais por quê, mas aconteceu algum problema que ela desativou. Ela não usava assim mais para tomar banho, no caso, né? Ela virou, ela tirou a parte do box, não tinha mais box, e ela colocou assim umas prateleiras, uma estante lá com muitos livros, muitos livros. Eu não sei porquê, mas ela fez isso, ela botou muitos livros. Não estava mais usando a parte do chuveiro e ficou uma biblioteca, né? Tinha lá vários livros que ela guardava lá. E aí, o banheiro, ela só usava a parte da pia, do espelho, né? Enfim, só não usava o chuveiro, que virou realmente uma coisa que ela estava guardando os livros. E o banheiro do meu pai, que ficava de frente, ele sempre deixou dentro do banheiro uma caixa de fósforo. Você já entendeu o porquê, né? Sempre tinha uma caixa de fósforo. E o meu filho, ele gostava muito de brincar com fogo. A coisa que ele mais gostava era quando era São João, que ele ganhava muitos fogos. A gente sempre ia comprar muitos fogos. E aí sempre sobrava, assim, sobrava muitos. E ele passava o ano todo brincando com aquilo ali. Só que ele estava lá pra dentro, eu estava lá conversando com a minha mãe, tudo tranquilo e tal. Daqui a pouco ele veio caladinho, bem quietinho, assim, ele chegou assim muito tranquilo e falou assim: tá pegando fogo. Eu disse: tá pegando fogo aonde? Tá pegando fogo no banheiro da vovó. A gente correu. Quando a gente chegou, o fogo já tava assim muito alto. Mais um pouquinho tinha acabado com o quarto inteiro. E aí foi aquela confusão, aquele desespero. Eu não sei como é que foi, você que chamou o pessoal que trabalhava lá, e eu, minha mãe, meu pai, e tanta gente. E daqui a pouco você tava todo mundo com balde, com água, com não sei o quê. E sabe, eu sei que foi uma confusão, um caos, mas a gente conseguiu controlar aquilo ali e apagou. A gente conseguiu apagar o fogo. Mas assim, o banheiro se acabou. E quase que o fogo sai de dentro do banheiro e toma o quarto. Eu não sei como é que foi, graças a Deus ele teve a ação de chamar, né? Mas o que foi que aconteceu? Dentro do banheiro da minha mãe também tinha um aparelho, sabe aqueles aparelhos de fazer abdominal? Que é um negócio assim, e aí tem aquelas espuminhas. Tinha um negócio desse dentro do banheiro da minha mãe, porque eu não sei, mas tinha. E aí, ele foi lá no banheiro do meu pai, pegou a caixa de fósforo e ficou riscando. Eu sei que quando nessa de ficar riscando, ele tocou um pouquinho de fogo naquela espuminha, justamente desse aparelho. Tocou um pouquinho de fogo, aí coisou um pouquinho, apagou. Aí ele de novo, e fez de novo. Eu sei que teve uma hora que pegou fogo mesmo. Ele não conseguia apagar, lógico, ele era uma criança muito pequena. E aí ele se desesperou. Só que o que aconteceu? Começou a pegar aquela espuma, começou a crescer muito fogo, e aí ele se desesperou porque pegou nos livros, porque esse negócio de aparelho de ginástica ficava pertinho dos livros. E aí tocou fogo nos livros, e aí começou a se espalhar o fogo.
A sorte é que ele não se trancou dentro do banheiro, assim, com medo. Imagina, se com medo ele, em vez de sair, ele fecha a porta e tenta ficar apagando ali. Meu Deus do céu, Deus me livre de pensar a tragédia que ia ser. Ou também não correu pra fora e foi brincar no jardim, deixou pra lá, ou ficou com medo e escondeu, não falou nada, porque mas já pensou, se ele não tivesse falado, ou qualquer coisa assim, tivesse pego fogo na casa inteira. Já pensou se ele não tivesse falado também, tivesse se trancado dentro do banheiro, tivesse se trancado dentro do quarto? Ai, meu Deus, eu não gosto nem de pensar no que é que poderia ter acontecido, né? Porque depois que passa essas situações, a gente fica, mas já pensou se aquilo, já pensou se fosse isso, já pensou se fizesse aquilo, né? A gente sempre fica nessas suposições do si. Graças a Deus ele foi lá, por mais que ele tenha ido com muita calma, muita tranquilidade, porque ele não queria que a gente se desesperasse. Então ele foi muito calmo dizer que estava pegando fogo no banheiro da vovó. Graças a Deus a gente conseguiu controlar essa situação, mas realmente o banheiro ficou completamente apagado. Porém, dos males dos menores, né? Aí vocês vão me perguntar, mas e aí, brigaram com ele? Minha mãe, oh meu Deus, minha mãe. A minha mãe brigar com ele. Eu acho nem que se ele tivesse botado fogo na casa, ela tinha brigado com ele. Minha mãe sempre passou a mão na cabeça dele assim. Não, ela chamava atenção quando estava errado, né? Ela falava que estava errado, mas ela não brigava de jeito nenhum. Ela achou bom que nada demais aconteceu, nada de pior aconteceu, né? Com ele, com ninguém e tal. Que o prejuízo foi dos menores, né? Porque foi só o banheiro, poderia ter sido o quarto, poderia ter sido a varanda, porque tinha uma varanda que fica do lado do quarto do lado do banheiro, assim. Tinha uma varanda, né? Que pegava a janela do quarto da minha mãe e também pegava a janela do banheiro. Mas, graças a Deus, só foi realmente isolado no banheiro. E aí, depois disso, ela reformou o banheiro. E aí, o banheiro passou a ser utilizado e deixou de guardar livros. Né? Mas aqueles livros ali realmente também não tinha como guardar, porque todos pegaram fogo. Mas, pronto. E aí, ela passou a ter um banheiro. O banheiro foi reformado e ela passou a usar o banheiro. E, graças a Deus, nada demais aconteceu. Mas olha, é cada coisa que a gente passa com essas crianças que, sinceramente, foi isso. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E a história de hoje não é minha, a história de hoje é do meu marido, que foi esta pequena criança completamente sem noção que tocou fogo no banheiro da avó. Graças a Deus, realmente não teve nada demais, né? Além do prejuízo financeiro, não tiveram outros tipos de prejuízo, que foi ótimo, graças a Deus, foi um livramento, né? Pelo menos ele teve essa capacidade de ir lá chamar e dizer que estava acontecendo isso. E aí, pronto, eles conseguiram controlar a situação e foi isso. Mas, gente, é isso. Criança, você não pode piscar. Tem que estar sempre conferindo o que é que ele está fazendo, né? Porque criança, minha gente, pelo amor de Deus. Mas pronto, foi essa a história. Se você quiser que eu conte sua história aqui no canal, é só me mandar para esse e-mail que vai passar aqui agora. Ou então pode me mandar também no direct do meu Instagram, que é @maternipapo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!